Olá, turminha do terceiro ano A e do terceiro ano B. A nossa aula de hoje é a correção das páginas 52 à página 58, isso? Lá do livro de gramática, ó, escrever bem com gramática, tá bom? Vocês acompanhem aí a correção e corrijam, tá bom? Então vamos lá. Na página 52, na página 52, nós vemos aqui, ó. Nós temos aqui um texto que fala sobre a extinção das araras azuis, né? Que lá na mata de Canudos. Canudos, aqui nessa região, é lá na Bahia, tá bom? Em Canudos. Então, vocês tinham que estar lendo esta reportagem que fala sobre a arara, tá? E aí, no contexto, fala assim: o assunto principal do texto é. Vocês leram o texto, tá? E aí o texto fala sobre as aves brasileiras, fala da arara azul, fala sobre a caatinga, ou a informação dessa reportagem fala sobre as matas de Canudos? A resposta correta é arara azul, tá bom? Arara azul. Depois, na página 53, nós vemos aqui a pronunciação da palavra arara. Leia em voz alta a palavra do quadro. Arara. Aqui nós vamos trabalhar as sílabas. Vocês assistiram a aula, né, de segunda-feira, do dia 18, que eu errei até a data, eu falei dia 25, mas no dia 18, e foi falado sobre as sílabas. Então, aqui nós vamos corrigir as páginas do conteúdo que foi passado da aula passada, tá bom? Então, aqui, ó, arara. Quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra? Ó, eu não vou escrever aqui, mas a tia vai estar falando a resposta. Vocês escrevam aí, tá? Quantas vezes vocês abriram a boca para falar arara? Arara. 3 vezes. Então, vocês escrevam assim, 3 vezes. Ó. 3 vezes vocês abriram a boca para falar a palavra arara. Na questão seguinte, em quantas partes a palavra arara foi dividida? Em quantas partes? Se vocês, presta bem atenção, se vocês abriram a boca 3 vezes, né, a palavra, você abriu a boca 3 vezes para pronunciar essa palavra arara, então ela foi dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3. 3 partes, tá bom? Então, escrevam aí. 3 partes. Corrijam direitinho, tá bom? Agora aqui fala assim, ó. Cada parte da palavra que falamos separadamente recebe o nome de sílaba. Então, nós pronunciamos aqui a palavra arará. Cada parte que nós falamos separadamente recebe o nome de sílaba. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 sílabas na palavra arara, tá bom? As palavras podem ter uma ou mais sílabas. Ao escrever as sílabas de uma palavra, em caso de dúvida, fale a palavra em voz alta. Então, se vocês tiverem dúvida, né, é melhor vocês pronunciar falando. E verifique quantas vezes você abriu a boca. Assim, você saberá como dividir as sílabas corretamente, tá? Então, cada vez que vocês forem fazer uma separação
de sílaba, vocês precisam de... eu tô com dúvida. Então, ao invés de vocês ficarem na dúvida, falem a palavra em voz alta, para ver quantas vezes vocês abrem a boca, tá bom? Aqui no quadro. Observe o exemplo e complete o quadro. Vocês lembram na aula que vocês assistiram que eu coloquei um quadro, também um quadrinho azul, com este mesmo formato aqui, deste mesmo modelinho? Vocês tinham que estar fazendo a mesma coisa. Ó, palavra, a divisão em sílabas, número de sílabas e a classificação, tá? A classificação aqui já está. Vocês só irão fazer a divisão e colocar o número de sílaba e depois ler como que é a classificação. A vez. Quantas vezes vocês abriram a boca para falar a palavra a vez? Quantas vezes? 2. Então, a palavra se separa assim. A vez. Número de sílaba. Quanto? Peraí, turminha, aqui tá. 2 sílabas. Aqui na palavra abrigo. Abrigo. Quantas vezes eu abri a boca? 3 vezes. Agora aqui na palavra barulhentas. Ó, barulhentas. Quantas vezes eu abri a boca? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu abri a boca 4 vezes para pronunciar a palavra barulhentas. Então, vamos recapitular, vamos rever. Palavra tem, divisão silábica, não tem. Eu pronuncio uma vez, eu falo uma vez. Tem. Número de sílaba dessa palavra? 1. Classificada como? Vamos falar monossílaba. Por quê? Tem uma sílaba classificada como monossílaba. Mono de uma sílaba. Aqui na palavra aves, eu abri a boca 2 vezes, ó, aves. 2 sílabas, classificada como dissílaba. Ó, de 2. 2 sílabas, bom? A palavra abrigo, 3 sílabas, classificada como tri de 3, trissílaba, tá? E a palavra barulhentas, eu tenho 4 sílabas, classificada como polissílaba. Pode ser 4 ou mais sílabas. Lembram da aula passada que a tia explicou? Então, a classificação das palavras polissílabas pode ser com 4 ou mais sílabas. Pode ser 5, 6, 7. São classificadas como polissílabas. Tá ok? Tá? Agora aqui na página 54. Vamos prestar bem atenção aqui. Observe nos 3 quadros as palavras destacadas e compare-as. Vamos prestar bem atenção aqui. Eu tenho aqui o mesmo trecho de um texto, ó, 1, 2, 3, é o mesmo. Só que essas palavras que estão destacadas, elas estão separadas de uma maneira diferente. Quando vocês estão escrevendo um texto no caderno, o caderno tem margem, tá? Que ali é o limite até onde vocês podem escrever. Tá, vocês ao escrever um texto, aí eu vou estar escrevendo. Eu não consegui escrever a palavra pássaro. Aí chegou na margem, aí eu tenho que estar fazendo a separação silábica corretamente.
Eu não posso nem espremer a letra aqui e separar a sílaba errada. Eu não posso deixar o pá e colocar os dois S's aqui. Não. É a mesma coisa. Quando eu estou escrevendo um texto que a palavra não couber na margem, eu vou fazer a separação também da mesma forma, corretamente, respeitando as regras. Palavras com dígrafos, palavras com encontros vocálicos, com encontro consonantal, tá? E respeitando as regras, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos um pequeno texto, né? Em um novo dia, nos sertões de São Francisco, a paisagem seca vai ganhando cores e as aves começam a cruzar o céu ao amanhecer. 2, 3 dezenas de aves coloridas. Aí não coube. Vou separar. Coloridas. Voam em bandos, tá? Então, as aves voam em bandos. Então, vocês observem aqui a separação, ó. Coloridas. Então, não posso colocar o colori, o D aqui, né? A consoante D sozinha, e o as lá. Não pode. Ó, ocorreu a mesma coisa se eu fosse fazer a separação de sílaba numa atividade, tá? Coloridas, tá ok? Aqui o mesmo texto. A separação de sílaba é diferente, ó lá. Em um novo dia, nos sertões de São Francisco, a paisagem seca vai ganhando cores e as aves começam a cruzar o céu ao amanhecer. 2, 3 dezenas de aves coloridas. Foi separada aqui, ó, da maneira correta. Tá vendo? Voam em bandos. Eu não posso fazer color e o R aqui e o idas aqui. Não pode ocorrer isso. Tudo bem? Mesmo texto e a palavra aqui foi também, a palavra coloridas, foi separada de uma maneira diferente, só para vocês observarem, tá? Em um novo dia, no sertão de São Francisco, a paisagem seca vai ganhando cores e as aves começam a cruzar o céu ao amanhecer. 2, 3 dezenas de aves coloridas voam em bandos. Ó, outra forma que teve a separação de sílaba da palavra coloridas. Co, no coube, ó, a margem aqui, o limite, co, tracinho, que eu vou estar separando a palavra, e continua aqui, floridas. E é isso que nós temos que fazer em textos, quando vocês estiverem escrevendo texto de redação, um ditado, um enunciado de uma atividade. Então, isso ocorre em todas as formas. Então, no caderno, num livro, tudo tem um limite, é até ali. E eu vou fazer a separação corretamente. Se for uma palavra que tem 2 S's, eu vou separar, porque não pode ficar 2 S's juntos, tá? 2 R's, eu também vou fazer a separação dos 2 R's. Eu não posso fazer carro, eu não vou escrever carro, deixar os 2 R's e colocar o O lá sozinho, tá bom? A separação de sílabas quando em textos, em frases, em orações, ocorrem da mesma forma, é a mesma regra. Tudo bem? Então, vamos lá. A. De quantas formas foi feita a separação de sílabas da palavra coloridas? De quantas formas? Ó, 1, 2, 3. Então, foram feitas de quantas formas? Aí vocês escrevam aí. 3 formas, tá bom? 3 formas foram escritas de maneiras diferentes, a separação de sílabas. Complete a frase. Separamos as sílabas de uma palavra geralmente no final de quê, gente? No final de quê? Quando nós separamos as sílabas? Quando? Em que momento? No final da linha, tá bom? Então, no final da linha. Tudo bem? Então, aqui, ó. De quantas formas foi feita a separação das sílabas da palavra coloridas aqui nesse texto, né? Desse trecho. 1,
duas, três, de três formas. Separamos as sílabas de uma palavra, geralmente no final de linha. Acabou a linha, acabou a margem, colocou margem, tudo bem, tá? Aqui na página 55, 2. Prestem bem atenção aqui. Quando uma palavra tem encontro consonantal, dígrafo ou encontro vocálico, nós já aprendemos tudo isso, tá? Precisamos prestar atenção ao separar as sílabas quando for necessário. Observe. Ninhos é um dígrafo, NH. Fica sempre junto, na mesma sílaba. Cerrado, tá? É um dígrafo, tem dois R's. Fica em sílabas diferentes. Não pode ficar dois R's juntos. Cruzar. Nós temos aqui um encontro consonantal. Então, o encontro consonantal fica também na mesma sílaba. Agora aqui, na palavra azuis. Azuis. Eu abri duas vezes a boca. E observem que o U e o I ficam juntos. Aqui tem um encontro vocálico. Ó, azuis. Encontro vocálico. Ficaram juntos o U e o I. Fica na mesma sílaba. E aqui, nesta palavra, duas. Duas. Eu abri a boca duas vezes. Duas. Então, aqui tem um encontro vocálico, porém, ao separar as sílabas, eu as separo. Então, aqui, na verdade, é um hiato, né? Encontro vocálico, porém, ao dividir, é classificada como hiato. Então, duas. O encontro vocálico, ua, fica em sílabas diferentes, tá? Agora aqui, turminha. Separe as sílabas das palavras. Primeira coisa, primeiro separa. Depois circule o dígrafo da palavra ou o encontro vocálico. Depois, complete a última coluna. Se o encontro vocálico ou dígrafo fica na mesma sílaba. Aí vocês terão que escrever aqui. Na mesma sílaba, sílaba diferente, tá? Então, vamos ver aqui. Na palavra grosso. Como nós separamos a palavra grosso? Ó, grosso. Não pode ficar dois S juntos, tá bom? Então, aqui, o dígrafo SS ficou na mesma sílaba ou em sílabas diferentes? Tá? Sílaba diferente. Cada S ficou numa sílaba, tá bom? Na palavra proteção. Olha lá. Proteção. Quantas sílabas? 3. Aqui nós temos o encontro vocálico, ó, ão. O encontro vocálico do ão ficou na mesma sílaba ou em sílabas diferentes? Então, vocês escrevam lá. Mesma sílaba. Tá bom? Aqui na palavra ainda. Ainda. Eu não falo ainda. Eu falo ainda. Ainda. 3 vezes, ó. Ainda. 3 vezes. O encontro vocálico do ai ficou na mesma sílaba ou em sílaba diferente? Em sílaba diferente. Tá bom? Então, vocês corrijam aí. Tudo bem? Diferente. Tá. Aí vem. Os dígrafos RR e SS ficam sempre em sílabas? Em sílabas diferentes.
Ai, tia, mas eu coloquei em sílabas separadas. Tudo bem. Pode ser em sílabas diferentes ou em sílabas separadas. Está correto, tá? Só não pode escrever que ficam juntas. Os dígrafos NH, LH e CH ficam sempre na mesma sílaba, tá? Vou parar aqui. Ficam sempre na mesma sílaba, tá? Os encontros vocálicos, quando são pronunciados separadamente, ficam em sílabas. Vou ler de novo. Os encontros vocálicos, as vogais juntinhas, quando são pronunciadas separadamente, que já está falando tudo, né? Ficam em sílabas separadas. Certo? Ok? Quem acertou aí tudo, levanta a mão. É isso aí. Tô gostando. Então, na página 56. Vamos lá? Ele vai virar aqui o livro também, né? Então, vamos lá. Separe os nomes das aves brasileiras que estão no quadro. Aqui, todas as aves. Escreva-os abaixo e anote nos quadrinhos o número de sílabas. Vocês terão que separar os nomes aqui, ó. Tá tudo junto esses nomes aqui, ó. Tem os nomes de todas essas aves aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 nomes de aves aqui, ó. Tá tudo junto. Até eu fiquei confusa. Tem o nome dessas 4 aves aqui, ó. Aqui já foi separado, ó. Jacutinga é uma ave brasileira. Aí, um exemplo. Quantas vezes o número de sílabas dessa palavra, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Jacutinga. 4 vezes. Então, aí o número de sílaba, 4. E classificada como? Quando é 4 sílabas? Isso aí, polissílaba. Agora aqui eu quero ver o nome dessa ave, gente. Quem conhece sabe, quem já viu. Eu nunca vi. Mas aqui, tirando aqui, ó, dessas palavrinhas, nós temos o nome de uma ave, que é a gralha. Gralha, tá? Número de sílaba, quantas vezes eu abri a boca para falar a palavra gralha? Gralha, 2 vezes. Então, coloque o número 2. Classificada como dissílaba. Isso aí, muito bem. Agora aqui, nessa outra imagem, dessa outra ave brasileira, nós temos a palavra, o nome dessa ave. Inhambu. Muito difícil, gente. Nunca vi essa ave. Inhambu, uma ave brasileira. Lembra um pouco assim, o corpo assim meio gordinho, a galinha da Angola, né? Mas Inhambu, o nome desta ave, tá? Quantas vezes eu abri a boca para falar Inhambu? 3. 3 vezes. Isso aí. Classificada como? Trissílaba. Muito bem. E a última ave nós classificamos como? Nós temos o nome de sanhaço. Também nunca vi esse pássaro, gente, essa ave. Sanhaço. Quantas vezes eu abri a boca para falar a palavra? 3. 3 vezes, tá? Então, a primeira aqui, ó. Jacutinga, 4 sílabas. Gralha, 2 sílabas. Inhambu, 3 sílabas. E sanhaço, 3 sílabas. Tá ok?
Na página 57, aqui nós temos um texto sobre a andorinha. Quem já viu a andorinha aí? Uma andorinha só não faz verão, né? Ela sempre anda em bando. Então, vamos lá. Leia este texto. Andorinha. Vamos ler junto com a tia? A andorinha volta todo ano ao mesmo ninho, construído com pelotas de barro, misturadas com saliva, né? Igual o João de Barro, né? Então pega lá o barrinho, né? As pelotas de barro e vai fazendo o ninho com a salivinha da boca para ficar juntando aquele barro, né? Geralmente faz seus ninhos sobre os beirais dos telhados. É lindo, gente, lindo. Quem já viu aí um ninho de andorinha? São bem feito, lindo, lindo, lindo. Então aqui nós temos um pequeno texto que fala sobre a andorinha, como que ela faz o ninho dela, né? Que ela volta todo ano no mesmo ninho, todo ano. Como é que ela sabe, né? Olha a capacidade, né? Dessa ave, de saber que ela tem um ninho ali, todo ano ela volta para aquele mesmo ninho. Meu Deus, é uma coisa muito legal, né? De uma curiosidade muito legal de saber assim, né? Então vamos lá, turminha. Separe as sílabas das palavras destacadas no texto e depois classifique cada palavra em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, quais foram as palavras que estão aqui em destaque? Nós temos a palavra andorinha. Aí vocês têm que estar escrevendo aqui. Ó. Como que eu classifico? Andorinha. Tá? A palavra que está em destaque é andorinha. Andorinha. Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Classificada como? Polissílaba. Tá? Polissílaba. Aqui, ó. Tudo bem? Qual outra palavra que está em destaque no texto? Tia, mas eu coloquei telhado primeiro, depois eu coloquei misturadas. Não tem problema. Vocês têm que fazer a correção correta, tá? E a separação correta. Agora a palavra ninho. Então, aqui eu coloco ninho, tá? Quantas sílabas? 1, 2. 2 sílabas. Classificada como? Dissílaba. Muito bem. De 2. De 2. Dissílaba. Qual outra palavra que está em destaque no texto? Misturadas. Aqui, ó. Misturadas. Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. Classificada como? Polissílaba. Certo? A última palavra que está em destaque no texto, telhados. Ó. Telhados. Quantas sílabas? 3. Telhado. Tá? Classificada como? Quando a palavra tem 3 sílabas, nós classificamos como? Isso aí. Trissílaba. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá certo. Trissílaba. Certo, turminha? Então, a palavra em destaque primeiro, andorinha. Depois, ninho.
misturadas e telhados. E aqui vocês colocam a classificação das palavras, ó. Andorinha, polissílaba. Por quê? Tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Aqui na palavra ninho, 2 sílabas, classificada como dissílaba. Na palavra misturadas, quantas sílabas? 4, classificada como polissílaba. E aqui na palavra telhados, nós temos 3 sílabas, classificada como trissílaba. Ok? Agora, na exercício aqui. Escreva as palavras do quadro acima em que aparece dígrafos. Vocês entenderam aqui? Escreva as palavras do quadro. Que quadro? Essas aqui, ó, que vocês escreveram. Separaram as sílabas. Em que aparece dígrafo. Vocês lembram, né? Quais são os dígrafos que nós aprendemos? Então, qual é a palavra? Andorinha. Andorinha. Tem dígrafo na palavra andorinha? Tem. NH. Tá? Qual outra palavra que nós temos? Que tem dígrafo? Ninho. Qual que é o dígrafo da palavra ninho? NH. Certo? E nós temos mais alguma palavra que tem dígrafo? Sim, nós temos a palavra telhados. Telhados. Qual é o dígrafo da palavra telhados? O LH, tá? Então, aqui nós escrevemos deste quadro 3 palavras que têm dígrafo, que é onde aparece dígrafo. Andorinha, o NH. Ninho, o NH. E telhados, o LH. Tá bom? B. Nessas palavras, que palavras? Essas aqui, ó, que vocês escreveram em cima. Os dígrafos ficam na mesma sílaba ou em sílabas diferentes? Agora eu quero ver. Andorinha, ninho e telhados. Nós temos o NH e o LH. Nestas palavras, os dígrafos ficam na mesma sílaba ou em sílabas diferentes? Na mesma sílaba, tá? Porque não pode separar o LH, tá? Não pode deixar o L lá, porque não dá o som de lhá, tá? Então, as palavras ficam na mesma sílaba, os dígrafos ficam na mesma sílaba, tá bom? Tô ficando, ó. Tudo bem? Tá? Aqui na atividade 5. Vamos lá. Ajude o galo a encontrar a galinha. Aqui, gente, é uma pista. E aí vocês tinham que estar ajudando o galo a chegar na galinha. O caminho correto possui apenas palavras. Nele não há letras soltas. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó. Aqui tem uma palavra? Não. Então, nós temos aqui, ó, uma palavra. Vou colocar para vocês, mas aí vocês, vê se vocês conseguem dar para eu editar, ó. Temos aqui, ó, detalhe. Então, vocês circulam aqui, ó, detalhe. Aí, vocês circulem aqui, ó. Então, vem por aqui, ó. Aí, vem caminho. Tá vendo? Uma palavra. Não é uma palavra solta, que não existe. Aí, vem aqui, ó. Carreta. Uma palavra. Depois, ó. Se eu chegar aqui, ó, não dá também, porque também essa palavra nem existe, ó. Tartecer, dar-tecer. E quando nós chegarmos aqui, não tem caminho mais, ó. Então, eu venho aqui, carreta,
massagem, ó. Uma outra palavra que tem dígrafo, massagem, e cheguei. Entenderam? Vamos fazer novamente? Quem entendeu? Então, vamos lá. Se eu chegar nesse caminho aqui, ó, tem um monte de palavras soltas, ó. Pátio tá no meio, ó. Tá no meio de um monte de palavrinhas soltas, ó. Mistério, né? Mas aí chega, mas aqui chega uma palavra que mutaquia, e não tem essa palavra, não existe. Então, você tem que estar fazendo o caminho correto, onde possui apenas palavras, só palavras. Então, aqui, ó, uma palavra, ó, começa por aqui, ó. Detalhe, uma palavra, ó, só por palavras. Caminho, carreta e massagem. E aí o galo chegou até a galinha. Tá ok? Gostaram? Legal, né? Então vamos lá, sobre essa atividade. Marque a resposta correta. As palavras do caminho correto apresentam encontro vocálico, encontro consonantal ou dígrafo. Ó, detalhe, caminho, carreta e massagem. Detalhe tem encontro vocálico? Não. Tem caminho, tem encontro consonantal? Tem encontro vocálico? Não. Carreta tem encontro consonantal e encontro vocálico? Não. Massagem tem encontro consonantal e encontro vocálico? Não. Então, ó, o LH, NH, RR e SS são classificadas como dígrafo. Então, vocês assinalem aí, ó. Dígrafo, tá bom? Essas palavras que você encontrou são... Que palavras, tia? Detalhe, caminho, carreta e massagem. Essas palavras que você encontrou são palavras que quando vocês classificam, quando vocês separam a sílaba, classificam como dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Vamos ver? Detalhe, 3. Tá? Vamos ver a outra. Caminho, 3. Carreta, 3. Massagem, 3. Então, 3 sílabas, todas elas têm 3 sílabas. Classificamos como trissílaba. Tem 3 sílabas essas 3 palavras, essas 4 palavras, né? Detalhe, caminho, carreta e massagem. 3 sílabas. Classificada como trissílabas. Atividade 6. Vamos lá? Todo mundo acertando? Isso aí. Leia o texto e complete as palavras com as sílabas que faltam, que é um texto. Veja a fotografia do guará, desta ave aqui, ó, brasileira. Bom? Vamos lá? O guará é considerado por muitas ficou o S aqui, pessoas. Uma das aves mais bonitas do S-O. Presta atenção na separação de sílabas, ó. SS, ó, pessoa, fica o S aqui, um S para cada sílaba, pessoas. E nosso, são com 2 S, escrita com 2 S essa palavra. Mas aqui não coube. O que aconteceu? Separou. Nosso. País. Sua plumagem, suas penas, né? É
de um vermelho. Que cor que é a plumagem desta ave? Vermelho. Tá? Vermelho. Vermelho forte, porque ele se alimenta de tem no mar. Anda de ladinho. Caranguejos. Caranguejos. Que tem um pigmento de cor dessa. Caranguejo tem um pigmento dessa cor aqui, ó. Por isso que a plumagem desta ave guará é avermelhada, né? Vermelha. Como um cativeiro, esse aí completem aí. Sarô tem de comer alimentos diferentes. As suas plumas ficam num tom rosa desbotado. É o guará. Tá? Então, aqui nós completamos. Agora, vamos ler como que ficou o texto? Então, ficou assim, ó. O guará é considerado por muitas pessoas uma das aves mais bonitas do nosso país. Sua plumagem é de um vermelho forte, porque ele se alimenta de caranguejos, que têm um pigmento dessa cor. Como em cativeiro esse pássaro tem de comer alimentos diferentes, as suas plumas ficam num tom rosa desbotados. Então, se eles ficam livres, soltos, né, eles comem o caranguejo que dá essa plumagem aqui vermelho, bem forte. Agora, se eles ficam em cativeiro, presos, né, numa gaiola, em cativeiro, eles comem outros tipos de alimento, uma fruta, ração, né? E aí a plumagem deles fica num tom diferente, de um tom de rosa desbotado, tá bom? Que é uma informação. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui deste texto, pessoal, é o seguinte. Aqui é um texto e é como se que vocês estivessem escrevendo no caderno. E aqui é a minha margem, ó, que é a margem do meu caderno. Então, eu estou escrevendo. Ó, o guará, considerado por muitas pessoas. Então, aqui houve a separação de sílaba dos dois S's. Tá? Da palavra pessoas é com dois S's. Só que eu não posso deixar os dois S's juntos. Então, eu tenho que separá-los da mesma forma como separo sílabas. Tá bom? Então, aqui, ó, pessoas. Eu não posso deixar o P aqui e colocar os dois S's aqui, os dois S's aqui junto. Essa separação de sílaba está incorreta, tá? Quero que vocês percebam isso quando vocês estiverem escrevendo. Aqui, ó, a palavra nosso, ó, mais bonita do nosso. Ficou lá o S e o outro SO, cada S numa sílaba, tá? Como se estivesse fazendo a separação normalmente da sílaba. Aqui, ó, sua plumagem é de um vermelho. Eu não posso deixar o L aqui e colocar o H e o A aqui. Não posso. Então, o dígrafo tem que ficar junto. Lembra que o dígrafo fica na mesma, o NH, o CH e o LH ficam na mesma sílaba? Não pode separar? Então, vermelho. Então, ficou junto o LH e o A aqui, ó. Aí vem, ele se alimenta de caranguejos. Eu não posso colocar K, o RA e o anjeiros, não posso. Então, eu tenho que colocar caranguejos. Que tem o pigmento dessa. Ó, o S ficou aqui e o outro S ficou aqui. Cada S numa sílaba. Tá? Aqui, como um cativeiro, esse pássaro. Então, houve a separação do dígrafo SS. Tudo bem? Que o SS não fica junto, nem o RR. Então, pássaro.
Então, o que a tia quer que vocês prestem atenção? Quando vocês estiverem fazendo um texto, um ditado, que a tia estiver passando para vocês, ou vocês escrevendo nos enunciados, vocês separem a sílaba corretamente, da forma que como vocês estivessem separando a sílaba. Tudo bem? Então, aqui nós temos na palavra pessoas, o dígrafo, 2 S's, mas só que foi separado. Nós temos aqui nosso, também nós temos dígrafo, os 2 S's, SS. O vermelho, o LH, né, que ficou junto. Aqui nós temos a palavra dessa, também nós temos dígrafo, SS, que cada um ficou com a sua letra, dessa. E a palavra pássaro, tem dígrafo SS, só que cada S com a sua sílaba. Tudo bem? Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês façam a correção. Quem acertou tudo, parabéns, tá? E na próxima aula nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Até mais e até a próxima aula. Beijinho!